Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bom é o Senhor para aqueles que nele esperam confiadamente, diz o profeta Jeremias nas suas lamentações, e eu acredito nisso, eu experimento constantemente essa bondade do Senhor na minha vida, eu tenho muitas expectativas nele, a minha esperança, a minha expectativa está depositada sobre ele, e eu sei que ele tem algo para nós hoje, para nos falar hoje. Então vamos orar e preparar o nosso coração para receber aquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos neste dia. Esse dia que o Senhor nos deu para nos alegrarmos, para nos inspirarmos, para caminharmos, para lutarmos, para vencermos, ó Deus, que a boa mão do Senhor nos conduza em triunfo, que o sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas nos possibilite a vitória sobre o mal e que, ó Deus, nós possamos terminar esse dia, essa semana, na paz, na alegria do Espírito Santo do Senhor. Nós entregamos essa palavra esperando que o Senhor, ó Deus, fale no nosso coração e nos anime e nos, ó Deus, e fale conosco de uma forma que a gente absorva com muita gana, com muita vontade, com muito desejo a tua palavra. Eu oro assim, agradecido, pedindo que a bênção do Senhor esteja sobre essas vidas que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém e amém. O texto para a nossa meditação de hoje encontra-se em Lucas, no capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versículos 15 e 16, que dizem o seguinte: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João Batista não seria o Cristo. E João respondeu a todos da seguinte maneira: eu batizo vocês com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Gente, o texto aqui, a ênfase que eu quero dar a esse texto hoje é essa questão da grande expectativa do povo. O povo estava num frisson que era só vendo. Por quê? Porque havia 4 séculos que Deus estava em silêncio. E Deus voltara a falar através de João Batista, e o povo estava naquela de será que é? Será que não é? Será que ele é o Cristo? Será que ele não é? Então havia uma grande expectativa. É o que diz a tradução da NVI. Eu sei que expectativa não é algo que está em alta ultimamente, porque foram muitas as expectativas frustradas nesses últimos 13 meses. Muitas pessoas tinham expectativa de que seus parentes e amigos sobrevivessem ao coronavírus e tiveram que lidar com a morte deles. É algo assim intrigante, aquela interrogação: por que esse foi, por que esse ficou, por que esse conseguiu, por que aquele não conseguiu. Muitos comerciantes tiveram suas expectativas frustradas ao terem que fechar as portas definitivamente dos seus comércios. Muitas igrejas, inclusive, não sobreviveram à crise e tiveram que entregar seus prédios. A igreja não morre, a igreja somos nós, mas aqueles lugares, aquela estrutura para se reunir, muitas igrejas não tiveram condições de manter isso. Então tem sido um cenário de expectativas frustradas em muitos sentidos, em muitas frentes. Mas eu quero
E na verdade, eu preciso lembrar vocês que Deus procura a gente com expectativa quando Ele quer realizar alguma coisa. Ele precisa disso, Ele precisa da nossa expectativa para poder realizar uma obra nas nossas vidas. Nós, enquanto igreja, precisamos reavivar a nossa expectativa de que Deus vai derramar sobre nós o seu Espírito, ou se você preferir, que Ele vai fazer com que o seu Espírito que está em nós já ecloda, enfim, que Ele faça espiritualmente conosco o que fez no dilúvio, quando as águas vinham e saíam de todos os lados, era a água que vinha de baixo, era a água que vinha de cima, vinha dos lados, então nós precisamos que Deus faça conosco esse dilúvio espiritual, de nos encharcar com o seu Espírito, nos fazer imergir no seu Espírito, em nome de Jesus. Tem sido meses diferentes para nós, mas eu quero dizer para vocês, comparados aos 400 anos de silêncio de Deus entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, vamos e venhamos, não é muita coisa não é nada. E vejam vocês que, passados os 400 anos, o povo estava em uma grande expectativa. Eu sei que não dá para esperar muito das pessoas, dos homens, mas, como diz Números, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, de Deus você pode esperar o melhor. Expectativa de milagre, expectativa de restauração, expectativa de mudanças, boas mudanças para você, expectativa de que Ele vai derramar o seu Espírito e a nossa comunidade, a sua comunidade, onde quer que você esteja, você que está nos assistindo, se a sua comunidade adora Jesus, ela vai ser grandemente impactada e abençoada pela presença do Espírito Santo. É uma expectativa que a gente não pode perder. Depois que Jesus cancelou o nosso escrita de dívida, não é? A nossa promissória, removendo-a e pregando-a na cruz, como nos diz Colossenses 2,14, o que nós precisamos entender é que depois que Jesus fez isso, é que não há mais nada entre nós e a bênção de Deus, não há mais nada entre nós e o milagre de Deus. O que Jesus nos proporcionou foi essa bênção da expectativa. Você pode ter expectativa. A vida com Deus deveria sempre ser vivida numa boa expectativa. O meu dia hoje vai ser uma bênção, porque esse é o dia que o Senhor fez. E eu não só devo, como eu quero me alegrar nele. É o que nos diz o Salmo 118, versículo 24, não é? Esse é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Então, você espere pela cura, tenha expectativa pelo melhor, espere pela oportunidade. Esperar aqui não é no sentido de ficar esperando alguma coisa, mas de ter expectativa em Deus. Espere pela oportunidade tão sonhada, espere pelo milagre, tenha expectativa por uma libertação de um vício seu ou de quem quer que seja. Tenha sempre uma grande expectativa. Eu me lembrei de José, das últimas palavras de José, na verdade, antes de morrer, não é? Que estão, as últimas palavras que estão evidentemente registradas aqui nas Escrituras, que se encontram em Gênesis, no capítulo 50, verso 25. E as últimas palavras de José registradas na Bíblia foram: ele estava falando com o povo de Israel, com os filhos de Israel: quando vocês forem favorecidos, abençoados por Deus, levem os meus ossos daqui para a terra prometida, levem os meus ossos com vocês. José era uma daquelas pessoas
que queria herdar a promessa de Deus, nem que fosse depois de morto, porque a promessa de Deus não era para ele ficar no Egito, era para eles irem como povo de Deus para a terra prometida. E ele fala: eu vou morrer, mas vocês vão levar os meus ossos para lá, porque é lá que eu preciso e quero ser sepultado. Ele serviu a um propósito de Deus na constituição e preservação do povo de Israel, mas para isso ele acabou tendo que ficar no Egito, morrer no Egito. Mas ele não deixou por menos, ele deixou uma instrução. Quando Deus favorecer vocês, povo de Deus, levem um dos meus ossos com vocês para a terra prometida. Eu e você somos o povo de Deus hoje. E ele está nos levando para um certo lugar, não para qualquer lugar, mas para o lugar onde Jesus prometeu que nos levaria. Ele diz isso em João 14: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas a verdade é que eu estou indo preparar um lugar para vocês. Eu vou voltar e vou levar vocês para viverem comigo, para que onde eu esteja, vocês também estejam. E eu creio nisso, piamente. Eu sei que sobre mim, sobre o Wilson, há um telhado de vidro, isso é, eu não sou uma pessoa digna do céu, mas eu creio que o sangue de Jesus me possibilitou, me viabilizou a entrada no céu, assim como a sua também. Nós não vamos viver com Jesus por causa do nosso merecimento, até porque não há nenhum, mas por causa do sacrifício dele por nós na cruz, e ainda bem que não depende de mim. Tinha um cântico antigo que eu costumava cantar na minha adolescência, que era essa letra, dizia assim: é isso que me faz cantar, é isso o que me faz cantar, pois Cristo salva o pobre pecador por seu amor, é isso que me faz cantar. Saber que a minha salvação, a minha vida eterna não depende de mim, e sim de Jesus, é um alívio. É isso que me faz cantar. Então, se dependesse de mim, eu estava frito, porque eu tenho telhado de vidro. Deus nos fez promessas e nos deu o seu Espírito Santo para nos ajudar a alcançá-las. Vejam vocês conhecem aquela história dos 12 espias enviados por Moisés à Terra Prometida para dar aquela verificada de como era o lugar antes deles entrarem. E lá vem os 12 com os seus relatórios. E daqueles 12, 10 vieram com um relatório negativo e 2 com um relatório positivo, que foram Josué e Calebe. Na perspectiva de Josué e Calebe, eles tinham que entrar na terra de qualquer jeito naquela hora. Era a hora. Mas os outros 10 conseguiram convencer o povo com a ideia de que lá tinha muitos gigantes, que o acesso era muito difícil, ia haver muitas lutas, muita gente ia morrer, aquela coisa toda. Por fim o povo ficou com medo e não entrou. Teve que esperar mais 40 anos para entrar. Mas muito antes que Josué e Calebe voltassem dessa sua incursão na Terra Prometida, defendendo a ideia de que deles terem que entrar lá imediatamente, José, aquele do Egito que eu citei um pouco atrás, ele já era adepto dessa ideia. José, estava à frente do seu tempo e à frente do seu povo nisso. José entendeu que Deus não o levaria para um futuro ruim. Ele sabia que Deus estava apontando e preparando um futuro melhor para Israel. É assim que eu penso que Deus está fazendo para mim e para você.
Ele está nos apontando e preparando um futuro melhor. Há uma terra prometida para nós. Há bênçãos para nós. E eu penso que é para agora, inclusive. Nós podemos começar a desfrutá-las já. Por isso, não perca a expectativa. Não deixe que um tempo de vacas magras roube a sua expectativa de dias melhores. Não deixe que um tempo de dificuldades mine desgaste a sua perseverança. Expectativa é algo que fortalece a gente. Eu vejo aquelas pessoas pedindo ajuda nos semáforos. Eu quero dizer para vocês que eu tiro o chapéu para a perseverança e a expectativa delas, porque elas não desistem. Mesmo recebendo não de muita gente o tempo todo, todos os dias. Mas alguém poderia dizer, pastor, a necessidade é a mãe de todas as coisas. É verdade, a necessidade é a mãe de todas as coisas. Mas por acaso a sua luta, a luta sua do dia a dia, não é uma necessidade? Você tem essa garra, você tem essa gana de continuar insistindo, mesmo não tendo uma resposta, mesmo não recebendo o que queria, mesmo recebendo não. Se você desiste ao primeiro não, se você desiste a um período curto de silêncio de Deus, se você não insiste naquilo que você chama de necessidade, então eu devo dizer para você que talvez você não esteja com tanta necessidade assim. E essa história do pessoal do semáforo me fez lembrar daquele homem sentado na porta formosa do templo, pedindo esmola, lá em Atos 3. E Pedro e João estão chegando para a oração e ele está ali pedindo esmola e pede para Pedro e João uma esmola. O versículo 5 diz que o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, expectativa. Ninguém se sujeita a uma humilhação dessas se não for por necessidade, seja ela qual for. É muita humilhação. Aquele homem não disse, eu creio que eu vou receber, eu acho que eu vou receber, eu penso que eu vou receber. Não. O texto é muito claro, diz assim, ele esperava receber alguma coisa, ele tinha expectativa, alguma coisa ia acontecer. Alguém disse que se Pedro tivesse dinheiro naquele dia, naquele momento, o sujeito teria continuado do jeito que estava, com aquela paralisia, e ia morrer com ela, inclusive. Mas, graças a Deus, eles não tinham dinheiro ali com eles. Agora, o que eles tinham era muito melhor do que dinheiro, muito mais produtivo do que dinheiro. O que eles tinham era um poder sobrenatural, era o poder de Deus correndo através deles. 1 de João, no capítulo 3, verso 2, diz que nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, ou o que havemos de ser. Então deixa eu dizer uma coisa muito interessante que eu ouvi essa semana e que eu parei para refletir e uso para o meu próprio dia a dia. Vou falar usando a minha pessoa, mas fique à vontade para inserir você nesse contexto também, se você achar que deve. É o seguinte, o diabo, ele não tem medo do meu passado. Aliás, ele faz pouco caso dele. Ele não tem medo do meu presente. Na verdade, ele ri das coisas que eu falo, das coisas que da forma como eu reajo na vida, das coisas que ele me vê fazendo, ele ri disso. Mas presta atenção nisso, do jeito que ele se esforça tanto para me destruir,
Tem que haver algo que o incomoda, que o desespera no meu futuro. Não é possível. Deus tem algo para mim que o diabo não quer que eu alcance de jeito nenhum. Ele não quer que você alcance o que Deus tem preparado para você. Ele não quer. Por isso, não desista. Não desista nunca. Não fique para baixo porque você não alcançou o que queria. Você ainda não chegou lá, mas quando chegar, você com certeza vai saber. Há uma frase que a gente usa muito, não é? Na década de 80 era muito usada uma frase bíblica, né? Que diz que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Essa frase, ela tem movimento. O gerúndio, ele passa essa ideia de algo que está em andamento. Não se trata de uma ação acabada, trata-se de um movimento. Jesus vem vindo na nossa direção e nós estamos indo na direção dele. Então o futuro está vindo ao nosso encontro e esse futuro é maravilhoso, é cheio de glória, é cheio de vida. É para frente que está o que a gente precisa, é para frente que está o que a gente sonha, é para frente que está a nossa vitória e é para frente que a gente vai vencer. Não perca a esperança, não deixe morrer a expectativa de que Deus tem algo para a sua vida vindo aí pela frente. Talvez você tenha que olhar algumas vezes no horizonte antes que você consiga ver a nuvem tão pequena quanto o tamanho da mão de um homem. Lembram-se dessa passagem? Primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, versículo 44, o profeta Elias fala de chuva para o rei Acabe e depois manda o servo dele olhar no horizonte, no mar, na direção do mar, para ver se tinha indícios da chuva. E o servo de Elias vai olhar na direção do mar por 7 vezes, antes que a nuvem que ia trazer a chuva se formasse no horizonte. Então, não foi assim. Vai lá e olha. O que tem lá? Nada. Volta lá e olha. Nada. Volta lá e olha. Nada. 7 vezes, até que a nuvem do tamanho da mão do homem apareceu lá no horizonte. Perspectiva, não é? Estava lá e essa nuvem foi formando, foi vindo, foi crescendo aos olhos, foi tomando aquele lugar e a chuva veio para arrebentar. Muita gente nesse período disse para mim que a sua expectativa em quase todas as áreas da vida tinha arrefecido, esfriado muito. Parecia que Deus não estava fazendo nada ou que não ia fazer nada. Então, deixe-me citar para você que está desse jeito, Hebreus do capítulo 6, verso 10. Lá está escrito que Deus não é injusto e que Ele não se esquecerá do nosso trabalho e do amor que demonstramos por Ele. Pode esperar que Deus vai te abençoar. Se você não desistir, Deus vai chegar junto. Não se acostume com a vida do jeito que está. A expectativa tem um poder extraordinário de nos dar disposição, de nos animar, de nos impulsionar. Vejam vocês, passado 400 anos do silêncio de Deus, o povo tinha uma grande expectativa. E não era para menos, porque não é uma questão de ver, nem é uma questão de ter alcançado, é uma questão de expectativa, de esperar para ver, de querer ver o que Deus vai fazer, o que Deus tem para nós. Eu acredito que a promessa que Deus nos fez é muito maior do que qualquer fato que alguém possa levantar para nos fazer desistir de alcançá-la. Lá naquela terra tem gigantes, diziam 10 espias. Mas também tinha leite e mel, tinha cacho de uva que era preciso 2 pessoas para carregar. Dá para imaginar um negócio desse?
Então a pergunta que se faz é: vale a pena ir até lá ou não? Meu querido, minha querida, não desanime, espere para ver. Nós ainda não chegamos lá, mas quando chegarmos você vai ver que terá valido a pena, e muito. Hebreus 12, versículo 1 diz para a gente correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverança é uma qualidade tanto na vida de quem tem, admirável. Eu admiro essas pessoas muito perseverantes. Eu não sou muito, mas em todas as áreas não. Tem uma ou outra coisinha que eu persevero. Mas tem gente que é perseverança em tudo. E eu acho isso admirável. Agora, expectativa aqui no nosso contexto é algo que se espera de Deus. E o que Deus pode e tem para nós é algo extraordinário. Perseverar tem a ver com manter aquilo que já se alcançou, mas expectativa tem a ver com aquilo que Deus ainda vai fazer. Você deve perseverar para manter a sua fé, deve perseverar para manter a sua integridade, a sua idoneidade. Você deve perseverar no trabalho, nos estudos, mas precisa fazê-lo com expectativa, com a expectativa de que amanhã será melhor do que hoje, que depois de amanhã será melhor do que amanhã e assim por diante. Expectativa envolve mistério, alegria, aquela sensação de curiosidade. Expectativa aqui no nosso contexto é algo que desperta o interesse da gente, é algo que deixa a gente hiperativa, espiritualmente falando, esperta. É aquela coisa do não vejo a hora que amanheça para a gente sair de viagem. Sabe como é que é? Quando a gente era criança, ou até mesmo depois de adulto, sempre se tem uma expectativa quando vai sair de viagem, né? A gente nem dorme direito quando tem uma boa expectativa para o dia seguinte. Expectativa é o contrário de passividade, de conformidade. Expectativa deixa a gente acesa, alerta. O povo estava naquela expectativa e João Batista mantém a expectativa do povo, mantém ela acesa. E ele, olha como é que ele faz as coisas. Ele diz o seguinte: não sou eu a pessoa que vai atender às suas expectativas. Não serei eu, mas aquele que vem depois de mim. Ele sim vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Podem esperar. O que causaria essa coisa chamada expectativa em você hoje? Alguns diriam nada. Não confio mais nada. Não acredito em mais nada. Outros diriam assim: não sei mais o que é isso, pastor. Outros então diriam: já passei dessa idade, da idade de ter expectativas, pastor. Como assim? Eu até entendo esse ceticismo se a pessoa estivesse se referindo a coisas materiais. Não dá para ficar, até dá, mas é uma coisa assim que eu até entendo. Mas quanto às coisas espirituais, gente, Deus nunca deixará de ser surpreendente para nós. Nós não vimos nada ainda. Deus pode fazer o impossível, o impensável, o inesperado acontecer. Essa expectativa a gente não pode perder. Jesus batizaria a gente daquela multidão aqui, que Lucas se refere, com o seu Espírito Santo e com fogo. E foi o que aconteceu anos mais tarde, no Pentecostes. Mas antes do Pentecostes, essa gente dessa multidão, inclusive, eu creio, testemunhou, viu, presenciou o que nenhum de nós presenciou em termos de milagres, de curas, de sinais. Gente que cheia de expectativa foi até Jesus e recebeu o que buscava. Não dá para citar todos, mas só para nomear uns poucos. A mulher do fluxo de sangue com hemorragia que pensava consigo mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes eu serei curada. O cego sentado à beira do caminho, o filho de Timeu, que quando se deu conta de que Jesus estava passando por ali, levantou-se de um salto e começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O centurião, o romano, que foi até Jesus em favor do seu servo que estava doente, que deixou Jesus admirado com a sua fé.
Todos esses e todos os outros que eu não citei, que foram até Jesus, alcançaram o que precisavam. Por quê? Porque eles tinham expectativas altíssimas em Jesus. Nenhum deles foi até Jesus só por ir, nenhum deles foi até Jesus só para ver no que ia dar, se é que ia dar em alguma coisa. Não, todos eles sabiam que suas expectativas não seriam frustradas quando procuraram Jesus. Nós não podemos viver uma vida de fé sem expectativa. Não faz sentido. Mesmo numa convivência com um dia a dia cheio de milagres, não deve esfriar as nossas expectativas com relação a Deus. Como eu disse antes, Deus é surpreendente, não é repetitivo, Deus não é previsível, Ele é maravilhosamente surpreendente. Portanto, não desenvolva uma relação com Deus como se você já soubesse o que vai dar, como é que Ele vai fazer, como Ele vai reagir. Expectativa é a palavra que melhor descreve um relacionamento saudável de alguém com Deus. Dele é possível esperar o inesperado, o impossível, o inimaginável, o sobrenatural, o milagre, o cuidado, o caminho, a proteção, a orientação, o sustento, o amparo, tudo isso e muito mais. Não subestime a Deus e nem a sua capacidade de nos surpreender. A criatividade em Deus é inesgotável. Deus tem algo para o seu futuro que o diabo não quer que você alcance de jeito nenhum. Não se esqueça disso. Portanto, persevere e espere o melhor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.